Deus, nós queremos te louvar, te agradecer pela vida do teu filho. Ó Deus, que aceitou, se prontificou a estar aqui conosco durante esses dias. Ó Deus, ele também se levantou como intercessor para esta causa que é a Catedral da Família aqui em Goiânia. Agora, Pai, nós oramos por ele. Deus, para que o Senhor continue abençoando a sua vida. Deus abençoe o seu lar, sua esposa, seus filhos, noras, genros, ó Deus, netos. Guarda esta família, guarda, ó Pai. Guarda com toda sorte de bênçãos, ó Pai. O teu filho tem sonhos, tem projetos. Nossa oração é para que o Senhor continue agradando dele, Senhor amado, e abençoando cada dia a sua vida poderosamente. E nesta noite, ó Pai, não seja simplesmente mais uma noite, mas que o Senhor continue a usá-lo com toda a unção e graça para nos abençoar aqui, em nome de Jesus. Amém. O que vamos dizer ao pastor Irineu? Glória a Jesus, muito bom. Quantos foram abençoados esses dias aqui? Amém? Já é o último dia, né? Já está dando saudade. Essa igreja bonita, linda, né? Igreja que Deus vai usar muito ainda, aleluia. Deus tem um propósito muito especial com vocês. E fica aqui a minha gratidão. Lembra, amanhã é um dia que o Senhor fez para você ser abençoado, aleluia. Para nós corrermos aqui, quando você for em Balneário Camboriú, a cidade onde Deus vive, você pode visitar a gente lá, né? Fazer uma visita para a gente. Abra sua Bíblia comigo, Isaías capítulo 40. Capítulo 40, versículo 28 em diante diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa e nem se fatiga, não se pode entender a sua sabedoria. Algumas traduções dizem esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E que Deus nos abençoe essa noite, em nome de Jesus, amém? Nós tivemos aqui sexta à noite, sábado à tarde, ministrando sábado à noite, falamos sobre perdão, falamos sábado à tarde sobre adoração, sábado à noite falamos aqui sobre oração, hoje pela manhã falamos sobre intercessão, como interceder, como ganhar a família para Jesus, e a igreja aqui está de parabéns por levantar esse ministério de intercessão e começar a provocar dentro de toda a igreja, todo cristão, oração. E desejo do meu coração, acredito que essa igreja seja conhecida como uma igreja de oração, amém? Que as pessoas saibam que aqui está orando para um avivamento, e se essa igreja orar, realmente o avivamento vai acontecer. Hoje à noite eu queria falar sobre um assunto até muito interessante, sobre cansaço. Hoje a gente tem muitas clínicas de recuperação de viciados em drogas, e é um trabalho maravilhoso que tem sido feito no Brasil, principalmente pela igreja evangélica, né, que faz esse trabalho na sua maioria aí, na extensão desse Brasil. Mas quando a gente olha hoje para as pessoas, mesmo as pessoas que estão no ministério, os cristãos, quase que a gente tinha que ter clínicas para gente que está cansado, né? Muita gente hoje está cansado. Esse texto, ele fala de duas pessoas, fala de Deus e fala do ser humano. E ele fala que Deus não se cansa. Diga comigo, Deus não se cansa.
E nesse mesmo texto está a resposta. Por qual razão que Deus não se cansa? Você já pensou o tanto que Deus trabalha? Deus, ele não dorme. Você já pensou, só você pessoalmente, quanto trabalho você dá para Deus? Quantos pedidos que você fica lá, né? Diante de Deus, enfim. E com tudo isso que Deus tem que governar todas as coisas, e Deus não se cansa. A resposta está: por qual razão que Deus não se cansa? Porque Deus faz tudo com extrema sabedoria. Diga comigo: Deus não se cansa, porque Deus faz tudo com sabedoria. Agora, a outra pessoa que ela fala é do ser humano. Esse texto fala de mim, de você, das pessoas, dos seres humanos. E aí a Bíblia diz que eles se cansam, até os jovens se cansam. As pessoas se esgotam. E duas razões eu entendo por que as pessoas se cansam. Primeiro, porque fazem muita besteira na vida. Fazem muita coisa sem a sabedoria de Deus, fora do propósito de Deus. Queridos, tem gente que gasta a vida fazendo o que Deus não mandou. Por isso que se esgotam, estão cansados, né? Talvez essa seja a doença do século, como depressões, angústia, tormentos, sofrimentos, doenças psicossomáticas, doenças da alma, que são coisas que esgotam as pessoas. Primeiro lugar, porque as pessoas fazem muita coisa errada, sem sabedoria, vão fazendo por fazer. Segundo, porque elas acabam fazendo uma teologia pessoal, no decorrer da vida. A gente pensa o seguinte: eu não vou matar, não vou roubar, a minha teologia pessoal é que os grandes pecados eu não vou entrar. Mas as coisas pequenas não tem problema. Os pequenos desvios morais, o desvio em relação a Deus, isso não tem problema. Queridos, a Bíblia diz que o que destrói uma pessoa não são os grandes animais. O que destrói as vinhas, não são os grandes animais, são as pequenas raposas. É um exemplo da nossa vida. O que destrói a nossa vida não são as grandes coisas que nós fugimos delas, são as pequenas coisas que se acumulam na vida. E aí a gente vê que dentro dessa teologia pessoal, desses erros, as pessoas começam a praticar pequenos deslizes, desvios da vontade de Deus, erram o seu norte. Eles são como uma bússola que está errada. Eles não têm um norte, eles não têm um lugar para ir, eles não têm uma direção em Deus para ir. Eles vão chutando, fazendo tudo na vida. E aí depois de um tempo a gente olha que as pessoas começam a ter friezas espirituais, começam a ter falta de gratidão. Hoje nós estamos vivendo num mundo onde um dos piores pecados que se instala no coração do ser humano é a falta de gratidão. São pessoas que são ingratas aos pais, são pessoas que são ingratas à igreja, aos pastores. A ingratidão está permeando os seus corações e desenvolvem uma vida de mentira, de falsidade, de avareza. Enfim, quando a gente olha para a humanidade, o povo em geral está cansado. Quando você olha na área do trabalho, queridos, por exemplo, sabe qual é o dia mais feliz das pessoas? Sexta-feira, 18 horas. Você já notou nas redes sociais como é que está? Sexta-feira, glória a Deus, sexta-feira, aleluia, né? Estou livre do serviço, estou livre do trabalho. Qual é o dia mais depressivo para a grande maioria? Não para nós que somos crentes, para a grande maioria das pessoas. O dia mais depressivo e mais triste é domingo. Porque domingo já a pessoa já acorda com aquele pensamento: amanhã é segunda-feira, é um dia terrível, vou começar a trabalhar. Quando a gente olha as leis, ao menos as regras de trabalho, né? Uma pessoa, ela tem algum número de empregados, já o que ela faz na empresa dela? Coloca uma câmera lá.
para vigiar se as pessoas realmente estão trabalhando, né? Ou senão se cria as leis de produtividade. Por quê? Porque o ser humano ele está cansado. As pessoas estão cansadas de relacionamentos mais longos, né? Estava vendo o pastor falar aqui sobre mulher única, homem ao máximo, né? Como é bom resgatar valores para dentro das famílias, das pessoas, do coração das pessoas. Mas, queridos, hoje já está perigoso você, alguém que namora, outra semana você perguntar: e aí, como é que está seu namorado? Como é que está o João, seu namorado? A pessoa já vai dizer: não, eu estou ficando com outro. Já substituiu namorar, né? Que seria aquele período de conhecimento para um relacionamento, para um casamento. Então, mudou por ficar, uma palavra sem fundamento, vulgar, vazia. As pessoas estão cansadas de relacionamentos mais longos. Casamentos são tão rápidos hoje, né? Parece que junto com micro-ondas se fez o casamento de micro-ondas. Queridos, eu não sou de escutar conversa dos outros assim, mas eu estava num supermercado e eu vi uma coisa que é interessante. Do outro lado da gôndola tinha dois homens conversando. Ele falou: cara, eu nunca mais vou perguntar para alguém: cadê a sua mulher, a fulana? Por quê? Ele falou. E outro perguntou: por quê? Ele falou: sabe aquele fulano, nosso amigo, que era casado com a Joana lá, tal, não lembro mais os nomes. Ah, sei, casou, lembro, a gente foi no casamento. Pois é, eu cheguei para ele e falei assim: você conhece, cadê a sua mulher, a Joana? Não estou mais casado com ela. Aí ele disse: puxa vida. Aí começaram a conversar da sua cidade, da escola, né? E aí o cara falou: você lembra aquela Maria que saía com todo mundo lá no colégio? Falou: pois é, ela agora é minha mulher. Ele falou: nunca mais pergunto nada. Queridos, muitas vezes está assim, está tão desvalorizado o cansaço. As pessoas estão cansadas da igreja. Muitas pessoas se cansaram da igreja. Vêm uma vez por semana, pensam que vão pagar uma penitência, só aparecem aqui no domingo. Por isso que há pouco crescimento. Todo cristão que só vem domingo na igreja, ele cresce muito pouco. Por isso que às vezes vem gente mais nova, a gente se converte e ele começa a conhecer mais o propósito de Deus, é melhor treinado por Deus, recebe mais de Deus. Uma história, a mãe estava dizendo para o filho: filho, você tem que ir para a igreja. E o filho falou: não vou mais na igreja, cansei da igreja, eu não quero mais ir na igreja. Filho, você tem que ir na igreja, deve ir na igreja. Não vou mais. E aquela discussão, o filho disse: mãe, então me dá 3 razões para mim ir para a igreja. A mãe falou: olha, primeiro é que quando falarem falarem o número da igreja, você tem que estar lá sentado. Segundo, quando fizer a oferta, você tem que estar lá para dar uma oferta. Terceiro, você é o pastor da igreja. Mas hoje tem muita gente cansada da igreja. Tem muita gente que está cansado de ser ministrado. Queridos, hoje nós temos uma horda enorme de gente que não serve mais a Deus, se desviou. É uma palavra até muito difícil de falar, o desviado. Para cada pessoa sentada no banco da igreja existe um desviado. Ele não está alinhado com o propósito de Deus, ele não está alinhado com a vontade de Deus, com o desígnio de Deus na terra. Por quê? Foi aquela pessoa que nunca deixou Deus ministrar. Nós estamos sendo ministrados muito pouco, queridos. Às vezes, quando nós temos as nossas reuniões, nós temos que terminar 8h30, 9 horas. Por quê? Porque tem o Fantástico. Então tem pessoas que deu aquele horário, elas levantam e vão embora. Às vezes o pregador vai chamar para depois da ministração da palavra, para ele receber uma oração, para ele ser ministrado no coração, para Deus fortalecer ele. Mas a igreja, ela cansou. Queridos, eu fui numa igreja, meu Deus, assim chegava um determinado horário, assim as pessoas levantavam e iam embora. A igreja precisa ser melhor ministrada.
Nós precisamos, se Deus fala, fica meia hora ajoelhado aí, recebendo de Deus, nós precisamos ser ministrados, aleluia. Olha para o seu irmão e diga assim: precisamos ser ministrados. Você já olhou? Você já viu quando, por exemplo, a igreja chama alguém para falar sobre finanças, aí a pessoa diz: não, eu não quero ouvir aquela pessoa, não recebo. Tem homens e mulheres que Deus preparou para cada assunto. Aqui na segunda-feira tem um culto de cura divina, não tem, pastor? Deus preparou essa pessoa para treinar você, não só para você receber o milagre, mas para você também começar a receber uma instrução no coração, para você ser um daqueles que vai impor as mãos sobre as pessoas e curar elas, aleluia. Quando a igreja faz um seminário sobre finanças, as pessoas não vêm receber, criticam, falam, não, que ele só vai falar de finanças, só vai falar de dinheiro, mas exatamente a unção que Deus deu sobre aquela pessoa, para ministrar, para que você depois não viva esse cansaço, esse horror financeiro. Quantas pessoas estão cansadas, acordam, não tem mais ânimo, porque estão cansadas na área financeira, esgotadas, mas nunca deixam um tempo para ser ministrado. Eu louvo a Deus por cada homem ou mulher que me arrumou na vida nessa área, pelos homens que falaram de finanças, para mim ter uma mente, um coração que crê em que Deus pode nos tornar abençoados financeiramente. Louvo a Deus pelos homens e mulheres que me ensinaram sobre unção. Louvo a Deus pelos homens e mulheres que gastaram horas me ensinando sobre oração, para que o meu coração pudesse receber a instrução, para mudar o rumo da minha vida. Diga ao menos um aleluia aí, para dizer que você está vivo aí. Queridos, as pessoas estão cansadas de muitas coisas, de ofertar, de dizimar. Às vezes meia dúzia se preparam para isso. Uma pesquisa na cidade de São Paulo, capital, uma cidade com grande São Paulo, por volta de 20 milhões de pessoas, uma região que compreende quase 5 milhões de pessoas. Isso é o que? Umas 2 vezes Goiânia, né? Grande Goiânia, 5 milhões de pessoas. Fizeram uma pesquisa para saber qual era o maior mal que afetava as pessoas. Então, quando a gente pensa em São Paulo, você pensa em medo, em assalto, nessas coisas, né? E sabe o que saiu no topo da lista? O maior problema que as pessoas têm é cansaço. Estão cansadas. Se a gente fosse fazer uma avaliação hoje, queridos, da nossa vida, será que talvez o cansaço sobre muitas áreas da nossa vida não seria talvez o que sairia numa pesquisa pessoal? Às vezes a gente sabe que está cansado, e a gente não sabe como descarregar esse cansaço. Sabe até as doutrinas a respeito disso. A Bíblia diz, quando Jesus fala, em Mateus capítulo 11, versículo 28, eu creio, que vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quem já ouviu esse versículo? A gente sabe, né? Mas a gente nunca entrega, nunca vai o suficiente em Deus para trocar o fardo. A gente acaba sempre carregando o fardo. Queridos, quando Deus fez o mundo e criou as coisas, inclusive você, Ele descansou. Não que Deus precisasse descansar, mas Deus queria mostrar para a criação, que somos nós, que nós precisamos de descanso. Por isso que também depois Deus fala prefiguradamente, depois da queda do homem, a respeito de Jesus, e que Jesus seria o nosso descanso. E aí depois a gente sabe, na história, Jesus entra, vem, nasce, e Ele diz com propriedade que Ele é o nosso descanso, que Ele é a única forma de a gente descansar, e Ele se torna então o nosso descanso. Diga comigo: Jesus é o meu descanso. O problema, queridos, é que a gente não se entrega o suficiente.
Eu hoje tenho 28 anos de convertido, 25 anos de ministério, e eu já tive cansado na minha vida. Eu já tive um tempo, queridos, que parece que a angústia, ela entra dentro da sua vida, do seu coração. É um estado em que parece que o Espírito de Deus saiu. Você parece que não sente prazer. Eu lembro que nesse tempo eu pregava muito, viajava muito. E é um estado que você sempre se acorda cansado. Parece que você perde o ambiente da revelação de Deus. Pela continuidade de pregações, leitura da Bíblia, você até sabe onde Deus esteve, sabe pregar Deus em relação a Abraão, a Moisés, a José, a Jacó, mas você não sabe onde Deus está na sua vida. Parece que você perde o rumo. Uma angústia se apodera dentro do seu coração. Eu comecei fazer uma pesquisa. Deus, o que eu fiz? Deus, que pecado eu cometi? Eu comecei a analisar por mim mesmo. Deus, eu não tinha matado ninguém, eu não tinha roubado ninguém. Deus, eu não fiz nada grande. Por que eu estou assim? Mas aí você começa a se entregar mais profundo ao Espírito Santo, e aí ele começa a mostrar para você quanta bobagem você faz na vida em coisas pequenas. Quantas coisas você faz que Deus não mandou fazer. Quantas coisas você faz sem sabedoria. Você faz porque você quer, não é porque Deus mandou, não é porque é propósito de Deus. Aí eu cheguei no meu escritório, chamei os funcionários, eu disse para eles: olha, eu vou para casa, eu preciso entrar num lugar em Deus, para que Deus quebre. Eu estou cansado, eu estou oprimido, eu estou angustiado. Parece que eu não entendo mais a revelação de Deus. Não sei mais aonde Deus está. Eu sei onde Deus esteve, teologicamente eu posso falar, mas a direção para a minha vida se perdeu. Eu lembro que uma das moças olhou para mim assustada e disse: pastor, mas você é o símbolo da falta de cansaço. Você viaja todos os dias, prega todos os dias, está todos os dias em algum lugar. Você é uma inspiração de trabalho para a gente. Eu falei para ela: não estou falando de coisas físicas, eu estou falando de coisas emocionais, daquele lugar que você precisa estar descansado, cheio de alegria, cheio de paz, cheio de revelação de Deus. Queridos, quantas pessoas na igreja não sabem aonde Deus está? Sabem que Deus esteve com Davi, estudaram na escola dominical, onde Deus esteve com José, com Abraão, mas na direção da sua vida, dos seus casamentos, das suas finanças, das suas emoções, eles não têm mais uma revelação de Deus, aonde Deus está para suprir as suas necessidades. Quando eu falei aquilo para o pessoal do escritório, eles ficaram meio sem saber. Eu voltei para meu apartamento. Eu lembro que isso talvez seria umas 9, 10 horas da manhã. E eu fiz um propósito. Eu falei: Deus, eu não vou sair do meu apartamento até que não quebre isso. E eu fiquei lá pelo resto da manhã, pela tarde, pela noite, madrugada adentro, chorando, pedindo que Deus trouxesse uma unção nova. Quer dizer, eu não sei que hora da madrugada foi exatamente, mas por um tempo da madrugada, de repente uma unção chegou. Uma unção de Deus veio sobre a minha vida. Queridos, é diferente você estar num lugar onde você ouve o nome de Jesus e nada acontece. Você ouve falar do nome de Jesus e nada se move dentro de você. Mas naquela madrugada, quando a unção de Deus veio, quebrou o jugo, queridos, era só eu ouvir o nome de Jesus, os olhos de novo se enchem de lágrima, o coração começa a borbulhar, a presença de Deus, aí você sabe aonde Deus está.
é aquela presença que te move, que te comove, que te enche de alegria. Deus voltou a estar no comando. Eu dormi aquela manhã toda, à tarde fui no meu escritório. A primeira coisa, quando eu cheguei, sabe o que eles falaram? Pastor, você está diferente, o que aconteceu? Eu falei: Deus quebrou o cansaço, Deus quebrou a angústia, Deus veio com uma unção nova sobre o meu coração. Queridos, hoje, quando a gente olha a mãe de todas as doenças nesse mundo, chama-se depressão. São pessoas, depressão já fala por si só. O que é uma depressão? É um buraco. A gente, como pastor, às vezes encontra famílias que eram alegres. Você vai lá, ia lá, tomava café, era aquela mulher alegre, era alegre com o esposo, com os filhos, com a sua casa. De repente você vai lá e aquela mulher entrou em depressão. Você chega naquela casa, ela parece um zumbi. Ela entrou num buraco, ela se desalinhou com as coisas básicas e as alegrias da vida humana. Ela não tem mais alegria com filhos, com casa, com nada. Ela perdeu a perspectiva da alegria das coisas mais básicas da vida humana. E quando a gente olha para as depressões espirituais, também é a mesma coisa. A gente vai em pessoas que um dia foram cheias do Espírito Santo, alegres, mas de alguma forma, por pequenas coisas, se desviaram do Senhor, não deixaram o seu coração ser ministrado o suficiente, não ficaram diante de Deus quando deveriam ficar orando, não ficaram numa reunião sendo ministrados o suficiente, e aí entram em depressões espirituais. Eles perdem o alinhamento com aquilo que é o propósito de Deus, a visão de Deus, as revelações de Deus. E toda a tática do inferno, querido, é fazer você esquecer as promessas de Deus. Esse tipo de depressão espiritual, ela faz você não lembrar mais das promessas de Deus. Eu lembro quando eu nasci de novo, eu me converti, a gente sempre tem uma turma que converte com a gente. E eu lembro da nossa turma, nós começamos a orar em vigílias. E tinha um rapaz que se converteu com a gente. A gente ia nas vigílias e Deus falava, né? De novo convertido, você começa a buscar todo tipo de profecia. Alguém canta um hino, você acha que é Deus falando com você. Alguém lê um versículo da Bíblia, você acha que Deus está falando com você. Tudo em relação a você, né? E nós estávamos nessa vigília, sempre íamos nessa vigília, mas tinha um rapaz conosco, que parece que, se era um time de futebol, ele ia ser o Neymar, nós íamos ser os outros. Parece que Deus tinha uma coisa especial com ele. Sempre as grandes coisas, grandes profecias, eram tudo para ele. A gente ia ser abençoado também, mas parece que ele tinha uma coisa maior com Deus. E não é que eu tinha ciúme, mas eu ficava pensando, que bênção essa vida, como Deus tem tantas coisas para ele. Mas como Deus também tinha falado comigo, aí a gente cresceu, ficou uns 2 anos junto. Depois eu comecei a desenvolver um ministério, saí daquela cidade, fui para uma cidade maior. Depois Deus me levou para o Brasil inteiro, pregar o evangelho para outros países. Há uns 3 anos, 4 anos atrás, eu voltei para essa cidade, onde eu me converti. E eu estava indo com minha caminhonete, eu passei na frente de um boteco, de um bar, e vi um homem sentado na frente, umas 10 horas da manhã, caído, sinal de embriaguez, já com sintomas no corpo, inchado, de que alguém era dependente de álcool, né? Mas me veio na fisionomia que aquele
o homem ali parecia muito com aquele moço das profecias. Parei o meu carro, desci, disse para ele: você, por um acaso, é o fulano? Ele olhou para mim meio perdido e disse assim: sou. Eu disse: lembra de mim? Eu sou Irineu. Lembra? Há 20 e tantos anos atrás a gente se converteu junto. Eu tentei reanimar ele, dizer: lembra como Deus falou com a gente? Lembra como Deus falava com você, comigo? Vagamente ele assentia, mas a gente entendia que ele não estava recordando. Conversei com ele mais um tempo. Depois eu fui montei no meu carro. Eu andei umas 2 quadras talvez. Aí eu não resisti. Queridos, me deu uma convulsão de choro. Como uma pessoa que Deus tinha coisas tão extraordinárias, como Deus tinha propósito para aquele moço. Agora 20 e poucos anos depois, ele era um dependente de álcool, sentado, viciado, 10 horas da manhã, bêbado. Pois eu comecei a pensar no meu coração, e Deus começou a me dar essa mensagem. Pessoas que o diabo levou para uma depressão, para um buraco, onde eles não conseguiram mais compreender as profecias do Senhor, as promessas de Deus, se desalinharam com o propósito eterno de Deus. Essa é a função do inferno, levar você para um buraco, para você se distanciar da igreja, para você se distanciar do Senhor, para você se desalinhar, para que depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, você já começa a duvidar do que Deus falou. Algum tempo depois você já nem acredita mais, esqueceu do que Deus falou. Cansaço que aflige, você acorda, você está cansado, não tem vontade de orar, não tem vontade de ler a Bíblia. Queridos, eu queria que você hoje pensasse aonde você está cansado, aonde você começou a sentir cansaço. Casamento, família. Eu conheço gente que diz: eu não suporto mais meu casamento, eu estou cansado da minha esposa, estou cansado do meu esposo, eu estou cansado da minha família, estou cansado dos meus filhos. Nas suas finanças, no seu trabalho, que ânimo você tem amanhã de acordar e dizer: hoje é o dia que o Senhor fez para mim, e eu vou vencer nele. É o dia de alegria. Ou é aquele dia que você acorda e diz: meu Deus, mais um dia que eu tenho que ir nesse sofrimento. Ano. Qual é o seu ânimo em relação ao ano? Você sabia que 97% das pessoas que fizeram juramentos, propósitos nos primeiros dias do ano, agora em março, já esqueceram? Já esqueceram que vão orar mais, que prometeram de ler a Bíblia mais, de se envolver mais com Deus? Quantos estão recebendo a palavra de Deus? Em relação aos seus sonhos, a igreja, o ministério, queridos, uma vida que deveria ser cheia do Espírito Santo, hoje vive numa periferia espiritual, vazia, triste, sem estar impactado com as promessas de Deus. Em julho do ano passado eu comecei uma igreja. Por 25 anos Deus me deu
assim, um ministério extraordinário, fui honrado por esse Brasil, pelo mundo. E aí você tem um ministério sempre de igrejas cheias, porque o ministério itinerante, ele não faz reuniões, quem faz reuniões são as igrejas, os pastores. Como eu fui convidado aqui, mas quem preparou tudo isso aí foi essa gente que estava aqui, que se envolveu, está não sei quanto tempo orando, trabalhando, dando aviso, motivando pessoas. Você vem aqui e você encontra um auditório enorme. Aí em julho do ano passado, Deus falou assim: abre uma igreja. Aí comecei uma igreja numa casa, uma família, eu e mais uma família. Aí o diabo falou: puxa, para você que pregava sempre em auditórios tão grandes, isso aí deve de ser assim, uma coisa que te diminui. Eu falei: ah, diabo, você está muito enganado. Uma promessa de Deus não diminui você. Uma promessa de Deus, ela te alegra, ela te motiva, ela é um combustível. Eu falei: eu posso estar hoje começando numa casa, mas logo nós vamos estar num lugar maior, e depois num maior, e depois num maior. Estar motivado com as promessas de Deus. Queridos, o maravilhoso desse texto é que Deus te oferece uma promessa com 3 possibilidades que Deus te dá. Deus te faz uma promessa com 3 possibilidades. Deus promete que você pode voar. Diga comigo: voar. Por mais cansado que você esteja, por mais desalinhado, por mais depressivo, por mais angustiado que você se encontra, Deus te dá uma promessa que Ele mesmo vai fazer criar asas, e você vai voar. Queridos, o texto original não fala que você vai ter uma asa de águias. Como águias, é o exemplo, águias voam alto, elas têm... A gente poderia aqui falar muita coisa sobre águias. Elas voam uma altura enorme. Deus está falando que Ele pode te tirar exatamente desse lugar onde não há crença, onde não há fé, onde não há alegria, esse emaranhado de coisas ruins. Deus vai fazer criar asas em você, para que você voe para um lugar onde Deus está, aonde há milagres, aonde há sobrenatural, aonde há o operar de Deus. Primeiro, voar. Diga comigo: voar. Queridos, é interessante. Um dia eu entrei num aeroporto. Tem muita gente que para voar ele fica bêbado, sabia? Num avião. Eles têm medo, então eles têm que tomar muito goró para poder. Eu lembro de uma família, estavam os netos e os filhos de um homem, estavam dando goró para ele, porque ele estava com medo de entrar no avião. Eu observei: vô, é fácil, você sobe aqui, desce lá. Não, mas eu tenho medo, eu não entro. E quando nós fomos entrar no avião, no aeroporto não tem aquelas plataformas, né? Tem que subir numa escada assim. E botaram a aeromoça, foi levar esse homem primeiro da fila. Aí ele entrou, foi subindo a escada. Quando ele foi entrar no avião, ele olhou para o aeroporto, olhou assim. Deve ter rodado o avião na cabeça dele. Ele disse: esse avião está andando, não vou entrar. Ele botou a mão na porta aqui e a outra aqui. E a enfermeira aeromoça: vem, entra. Não, eu tenho medo, esse avião já está movendo. Pessoal: vai, senhor. Não, esse avião vai cair. Aí atrás de mim uma senhora falou: esse negócio cai? Aí outra já falou para ela: você não viu semana passada na televisão, caiu 2. Aí eu pensei: meu Deus, ninguém vai entrar dentro desse avião, né? Queridos, às vezes na igreja é assim. Tem gente que não quer voar, não quer ir nos lugares mais altos, não quer ir onde Deus quer.
E elas ficam impedindo os outros de voar. Não ora muito, viu? Sabe quando eu dediquei uma vida de oração, sabe o que muita gente veio falar para mim? Não lê muito a Bíblia, não ora que você vai ficar louco. É esse tipo de gente que nunca incentiva, ele só puxa, né? Queridos, mas Deus chamou você para voar, aleluia. Olha para o seu irmão e diga assim: se você não quiser voar, eu vou voar, aleluia. Queridos, Deus chamou você para voar, aleluia. Não quer voar? Corra. Diga para o seu irmão: não quer voar? Corra. Hebreus capítulo 12 diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, desembaraçando-nos de todo o pecado que tenazmente nos rodeia. Deus está mandando você correr, aleluia. Não é ficar parado, não é andar para trás, é correr, aleluia. Primeiro, você pode voar, é uma escolha sua. Segundo, você pode correr. Não quer voar nem correr, então na vida cristã ao menos caminhe. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Queridos, caminhar com Cristo é voar, aleluia. Olhe para o seu irmão e diga assim: caminhar com Cristo é voar, aleluia. Queridos, quando a crise e o cansaço vêm, é uma oportunidade de mudança. A decisão é sua. Você que decide: eu quero voar, eu quero caminhar, eu quero correr. O que você não pode ficar é parado. O que você não pode ficar é desalinhado, andando para trás. Mas você deve de voar, aleluias. Quantos querem voar? Faz assim, diga comigo: eu vou voar, aleluia. Ei, cantorô soromanda barababá, aleluia. Deus chamou você para voar, aleluia. Ei, mandoroko soromandei barababá. Querido, deixa eu correr aqui para nós terminarmos aqui. Passos a tomar. 3 coisas. Primeiro, os que esperam no Senhor. Diga comigo: esperar. O que é esperar? Queridos, às vezes a pessoa diz: pastor, então eu não estou fazendo nada, eu estou esperando. Não fazer nada não é esperar. Esperar no Senhor é ser treinado por Deus. Quando eu estou esperando, eu estou sendo treinado. Quando Deus chamou Davi, ele era um moço, menino, 16 anos. Deus disse que ele seria o rei de Israel. Imediatamente ele não foi colocado no trono. Deus queria transformar aquele menino num homem segundo o coração de Deus. Precisava tirar as carnalidades de meninos, as arrogâncias de jovem. E Deus precisava treinar. E a gente olha que a primeira coisa que Davi foi ser, depois de ter um chamado de rei, ungido de rei, foi ser garçom dos seus irmãos. Foi levar alimento para eles na guerra. Aprender, ser treinado. Queridos, esperar. Eu lembro quando Deus começou a falar as profecias da minha chamada, né? Então você sai daquela vigília pensando assim: meu, amanhã o anjo vai me pegar na mão e já vai me levar lá, né? Aí eu comecei, Deus falou para mim sobre a oração. Eu comecei a dedicar, queridos, de 2 a 10 horas por dia orando. Às vezes eu não fazia meu almoço, a minha janta, eu ficava orando. E lá na igreja onde eu congregava, pessoas que não oravam o ano inteiro, que eu orava num dia, elas começavam a ter cargo na igreja. E eu começava a perguntar: Deus, e eu que estou orando tanto, Deus, ninguém me chama. Até que Deus um dia falou para mim: primeiro, você está orando bastante porque você é mais ruim que os outros. Segundo, você precisa ser treinado. Se você quer um dia voar,
Você precisa perder essas carnalidades, esse espírito ansioso. Você precisa entender o que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, como se trata ela, como se ama ela, como se serve ela. Ela não é um trampolim para o teu ego, ele é um lugar para você aprender a servir a Deus. Queridos, esperar no Senhor é quando Deus traz uma palavra profética para você, aí você se submete a um tratamento. Uma pessoa pode receber uma profecia para ser um pastor, mas não é outro dia que o pastor Salmo vai colocar aquela pessoa no altar e dizer ele é um pastor, não. Precisa treinar ele, porque você pode destruir uma pessoa se ela for neófita. Queridos, esperar no Senhor é aceitar o tratamento de Deus, é ser treinado por Deus, é começar a orar, é começar a aprender a servir, e Deus vai começar a fazer as asas nascerem em você. Vai chegar o momento, querido, que Deus vai te jogar de um despenhadeiro. É como a águia faz com a filhinha, né? Quando está pronta para voar, ela larga ela, vê se dá, daí dá uma pegada nela de novo. Assim é Deus. Quando Ele vê que as asas, que você foi treinado, arrancaram as suas carnalidades, arrancaram aqueles lugares de infantilidade, de medo. A palavra de Deus treinou você, agora você é um homem, uma mulher madura em Deus. Então Deus diz assim: agora é tempo de voar. Agora eu vou te usar. Agora você vai ser uma mulher, um homem de Deus no meu reino, servindo um propósito eterno. Aleluia. Diga comigo: esperar é ser treinado em Deus. Segundo, crer. Queridos, eu gosto muito do texto de Lucas e dos evangelhos, quando eles reproduzem a profecia de Isaías, em que Deus diz que o Espírito dele estaria sobre Jesus, e que estaria ungindo ele, dando uma habilidade para ele, para que ele curasse os enfermos, expulsasse demônios, quebrasse as correntes daqueles que estavam presos, e ele implantasse o reino de Deus. E aí a história vem, Jesus vem a esse mundo, nasce, é cheio do Espírito Santo, e um dia ele está num sábado numa sinagoga, ele abre a Bíblia e lê exatamente isso, Lucas 4,18: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e me ungiu, para que eu libertasse os cativos, quebrasse o poder do inferno sobre as pessoas, fizesse milagre, implantasse o reino de Deus. Queridos, todos nós soubemos da história. Depois que Jesus lê esse texto, o que acontece? Acontece uma revolução no mundo. Jesus crê exatamente o que a palavra diz sobre ele. Crer é isso, queridos. Crer é você, mesmo que você tenha hoje, está aqui essa noite, tem os filhos nas drogas, em todo tipo de bandidagem, mas crer é você abrir a Bíblia lá em Atos e ler aquele texto que Paulo diz ao carcereiro: se você crê no Senhor Jesus Cristo, então você e toda a sua casa vai ser salvo. Você não vai mais se importar com o que os outros dizem, com o que os outros falam. Você vai crer na palavra de Deus. Você pode ter entrado aqui falido financeiramente, ter seu nome em todos os órgãos que negativam, mas você vai ler os textos que falam, ler o Salmo 112, das bênçãos de Deus, e você vai dizer assim: eu creio de todo o meu coração, não importa o que o governo fala, não importa o que os outros dizem de mim, Deus vai me fazer prosperar. Primeiro, esperar. Segundo, crer. E o terceiro, os que confiam no Senhor. Diga: confiar. Queridos,
Confiar é o contrário de desconfiar. Você precisa achar no seu coração um lugar para confiar em Deus. Eu lembro que eu estava pregando numa igreja, e quando terminei a pregação, uma irmã veio falar comigo. Eu já não tinha notado ela no culto. Sabe aquela pessoa que se coça toda hora e se esfrega no banco e levanta, e uma perturbação só. Ela veio falar para mim e falou: pastor, eu estou tão perturbado. Eu falei: irmã, dá para notar. Eu quero ir num casamento e eu queria que o Senhor me desse a direção. Eu olhei para ela e disse: não vou orar por você. E aí eu disse para ela: por quê? Eu disse: querida, do jeito que você está perturbada, era uma viagem de carro que ela queria fazer. Se eu disser vai, do jeito que você está, capaz de você se matar na estrada. E aí a tua família vai dizer: o pastor Irineu falou para ela ir e morreu. Se eu falar para você não vai, você vai dizer para a sua família: o pastor Irineu falou que não é para mim. Aí o que eles vão falar? O pastor Irineu domina a vida dela. Eu falei: irmão, você precisa achar um lugar de confiança e saber ter paz para as coisas. Queridos, pensa numa mulher braba que saiu na minha frente. Pensa numa mulher assim, 2 horas da manhã, 3 horas por aí, toca meu telefone. Estava dormindo, né? Quando toca o telefone tão longe assim, né? Parece que é um sonho. Aí fui olhar no telefone um número. Não conhecia o número. Eu falei: atendo, não atendo. Eu falei: como pastor, de repente, uma desgraça por aí, estão chamando a gente, vou atender. Alô? Você está dormindo, pastor? Eu falei: é pecado dormir 3 horas da manhã? Pastor, eu sou aquela mulher do culto. Eu falei: você de novo? Pastor, é o seguinte, eu saí com ódio de você do culto. Eu falei: irmã, podia esperar amanhã até o final do dia, quando o sol se pôs. Não precisava ligar 2 da manhã, não, pastor. É que é o seguinte, desde aquela hora que o senhor falou para mim, eu saí com raiva, com ódio, e eu vim para casa e comecei a orar. E estou orando até agora. Agora Deus encheu o meu coração de paz, eu sei para onde eu vou. Falei: irmão, podia ter ligado amanhã. Queridos, confiar é isso. Os que confiam no Senhor, os que creem, acharam um lugar para acreditar no que Deus falou, vai dar certo, aleluia! Eu estava no meu escritório, aliás, fui chegando no meu escritório, de repente uma velhinha, uns 70 e poucos anos, talvez quase 80, né? Desse tamanho assim. Quando ela me viu, ela veio correndo, me abraçou, começou a orar em língua e falou: pastor, aleluia, que o senhor está aqui, glória a Deus que o senhor está aqui. Aí eu falei para ela: irmã, mas isso aqui é meu escritório. Aí ela falou: ah, pastor, é o seguinte, quando você veio para essa cidade, eu queria trabalhar para o Senhor, eu queria vir fazer café, orar aqui. Pensa numa mulher assim, vazando do Espírito Santo. Aí eu disse: mas irmã, eu só sou pregador, não sou adivinha, tu deveria ter vindo aqui, né? Ela falou: não, tá bom, pastor, mas eu agora arrumei outro emprego. Olha, eu sou aposentada, ganho um salário mínimo e trabalho meio período, ganho mais um salário. E esse salário que eu ganho de aposentadoria eu vivo. O que eu ganho, o que eu trabalho, eu posso me envolver no reino. E pastor, eu sempre posso dar uma camisa para o missionário, uma oferta e tal. E pensa uma pessoa contando tanta maravilha. E disse: pastor, eu também não pago como aposentada ônibus. Então eu sempre vou em 4 bairros todos os dias pregar o evangelho. Não é bênção de Deus? E continuo abraçado orando em língua. Aí eu olhei aquela mulher, né? Assim, com aquele fogo. Eu fiquei imaginando comigo naqueles instantes, queridos, uma pessoa que ganha 2 salários.
80 anos quase. Não tem nem carro, vai de ônibus. Um salário, ela disse que era para ela. O outro com a maior alegria do mundo, que era para se envolver com a obra de Deus. Segundo, não tinha carro, ia em 4 bairros todo dia pregar o evangelho. Eu olhei para ela e falei: ó, irmã, eu queria que você orasse comigo, que eu estou precisando de combustível. Ela falou: pastor, mas eu não tenho combustível, não tenho nem bicicleta. Eu falei: tem, querida, você está cheia do Espírito Santo. Quando ela saiu do meu escritório de manhã, eu olhei para minha esposa, eu disse assim: eu quero terminar minha vida assim. Esse é o exemplo que eu quero ter na minha vida. 80 anos, querido, não está falando mal da igreja, não está falando mal dos outros. Olha, não adianta a igreja, não adianta isso. Queridos, está tão cheia do Espírito Santo, tão cheia, está voando. Aleluias. Eu disse assim: eu quero terminar a minha vida assim. É um velhinho cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, voando. Olha para o seu irmão e diga assim: vamos voar. E eu vou terminar agora em nome de Jesus, depois eu quero orar com você. Queridos, como que você quer terminar esse ano? Eu vou falar aqui, não é uma impressão que eu tenho no meu espírito. Nós vamos viver um tempo extraordinário. Queridos, não importa, eu sei que tem muita gente triste, eu sei que tem muita gente picareta no evangelho, eu sei que tem muita gente errada, mas deixa eu dizer uma coisa para você: tem muito homem e mulher de Deus, aleluia, tem muita gente voando hoje, aleluias. Eu tenho no meu espírito que nós vamos viver o melhor tempo espiritual. O melhor tempo de bênçãos de Deus está por vir, aleluia. Queridos, essa vai ser uma década maravilhosa para nós. 2014 vai ser o ano para a sua vida, aleluia. Não, olha animado para o seu irmão, diga assim: 2014 vai ser o ano para você, aleluia. Olha para o outro lado e diga assim: essa vai ser a década da sua vida, aleluia. Fica em pé no nome do Senhor Jesus. Ei, mandará sorocantara bababá. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Uau. Quantos querem voar aqui? Aleluia. Queridos, eu queria dedicar 2 ou 3 minutos para isso só. Pastor, eu estou aqui, eu estou desalinhado com Deus, eu estou cansado, estou passando por problemas de angústia, até depressões, mas eu quero receber hoje uma unção sobre a minha vida. Eu quero receber um mover do Espírito Santo para que Deus possa me levar a um lugar que eu voe. Hoje há uma unção de Deus nesse lugar, aleluia. Pastor, eu quero. Então, se você quer sair do seu lugar, rapidamente vem aqui, eu quero orar com você. Enquanto isso, o grupo de louvor já vem aí, já vai se ajustando, se arrumando aí. Sai do seu lugar e venha o mais próximo possível que você puder. Hoje é o dia que Deus vai trazer uma unção nova. Hoje é o dia que Deus vai trazer um tempo de libertação, aleluia. Ei, cantarabassoromandere bababá. Hoje é o dia que a unção vai quebrar o jugo. Venha o mais próximo desse altar que você puder. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Assim que você vier, comece a rasgar seu coração. Comece a rasgar seu coração na presença de Deus. Aleluia. Era mandou cosorobandara bababa. Aleluia. Ao Deus do meu amor, eu adorarei. Ao Deus da minha
que me compreender sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Aleluia. Pai querido, nós te damos o louvor nessa noite. Eu oro para que cada homem, cada mulher aqui receba essa noite um mover sobrenatural de Deus. Querido Espírito Santo, toque eles com uma unção nova e fresca essa noite. Quebre todo jugo, todo cansaço, toda pressão, toda depressão. No nome bendito de Jesus. Seja livre essa noite. Seja livre. Começa a receber do Senhor. Há um mover sobrenatural de Deus vindo. Há uma unção sobrenatural vindo sobre você. Abra sua boca, fala em outras línguas agora. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Ei, cantoroso do barabadabababá. Receba do Senhor essa noite. Seja cheio do Espírito Santo. Cheio. Aleluia. Aleluia. Querido, diga comigo essa noite. Diga: Senhor Jesus, eu recebo a tua palavra em meu coração. E que o poder da tua palavra, que produz milagres, produz sabedoria, produz unção, eu recebo sobre a minha vida nesta noite. E a partir de hoje, uma nova estação de Deus, um tempo de alegria vai estar sobre a minha vida. E eu vou viver um tempo diferente, tempo de milagres. No nome bendito de Jesus, eu creio e eu recebo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.